Como é que você vai motivar o time se você não tem motivação? E acontece, vez por outras, do gestor, da gestora, não estar motivado para motivar o time. E hoje nós vamos falar sobre como conseguir elevar a motivação do time para obter maior engajamento e produtividade. Alguém conhece isso aqui? Isso aqui a gente vai deixar para o finalzinho, que é um complementozinho, como se fosse um acabamento. Alguém lembra? Alguém é da minha época, da minha idade aproximada aqui? Quando eu era criança eu utilizava isso daqui. Então, vamos lá, gente. Vamos chegando. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a questão da motivação, mas de uma forma menos complexa. Eu vou trazer aqui exemplos, estratégias mais simples de a gente implementar, porque aqui eu trouxe um roteiro levando em consideração. Deixa eu colocar isso aqui, afastar um pouquinho mais para cá. Pronto. Inclusive está seco, olha só. Olha que coisa, traga um objeto bonito desse. Eu particularmente acho bonito, mas está seco porque eu trouxe para preencher com algumas coisas. Eu vou explicar mais no final esse acabamento, esse detalhezinho aqui. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma estratégia tendo em vista... Boa noite, Fabiola, seja bem-vinda. Eu trouxe aqui uma estratégia tendo em vista que as pessoas que vão assistir nesse momento ou depois gravadas, se você está chegando para ver a gravação, fica até o final que eu vou trazer umas dicas fáceis de implementar, independentemente de você ter inteligência emocional ou não. Porque o ideal é que realmente a gente aprimore a inteligência emocional para conseguir engajar o time, engajar mais o time, levá-los, nós como time, a produzirmos mais de uma forma que seja durável no médio e no longo prazo, não só no curto prazo, porque produzir no curto prazo, acreditem, é muito fácil. Conseguir uma elevada produtividade em um curto espaço de tempo e só uma ou duas vezes é a coisa mais fácil do mundo, facílimo. A questão é curto, médio e longo prazo. Então, para isso, a gente precisa realmente de inteligência emocional. Não vai ser o tópico de hoje. Quando eu trouxer a inteligência emocional, eu vou trazer picotada ali, porque senão vai ficar uma coisa muito ampla. A inteligência emocional são várias coisas. Eu vou trazer um pouco de cada tópico para também não estender muito e ficar mais fácil a assimilação, obviamente. Mas hoje a gente vai ter aqui também uma pitadinha de inteligência emocional. Então, trago essas estratégias para você utilizar no seu dia a dia com o seu time, você gestora ou gestor, ou se você é um líder informal que contribui aí com a sua equipe, contribui com a sua gestora ou com o seu gestor, também fica essa dica valiosa agora, independentemente de você ter inteligência emocional. Se você tiver, melhor ainda, que vai implementar com mais facilidade. Mas esse tema de inteligência emocional, que há mais de 20 anos ele existe, obviamente, traz aí uma curiosidade da gente, um interesse, principalmente depois da pandemia, que ficou mais evidente a necessidade de a gente realmente ter essa inteligência emocional. E muitas gestoras e gestores têm uma resistência realmente. Alguns se sentem atraídos porque não fazem nem ideia do que é, e outros sentem resistência porque acham que é uma coisa difícil, mas na verdade não é difícil e é super, super, super acessível. Vocês vão ver quando eu trouxer de formas pinceladas. A partir de determinado momento eu vou trazer intercalando. Uma vez por semana a inteligência emocional e a outra vez a segunda live um outro tema. Mas vamos lá. O que eu quero trazer para vocês é com base no seguinte desafio que muitas gestoras e gestores vão começar, já começaram, aliás, alguns, mas outros vão começar em breve, em muito breve, que é o chamado Quiet Quitting. Eu trouxe a expressão do inglês porque foi assim que eu a conheci, mas eu vou trazer aqui para vocês o significado. Quiet Quitting, não vou traduzir para o português porque, como na maioria das vezes, a gente traduz e perde o significado real. Quiet Quitting significa uma tendência que os profissionais estão tendo de fazerem apenas o combinado. Quando eu digo apenas, não é que isso seja pouco, mas eles fazem exclusivamente, vamos trocar, vamos tirar o apenas por exclusivamente, porque apenas fica parecendo que o profissional faz pouco.
ele faz exclusivamente o que é combinado. Então, para alguns, esse exclusivamente o que é combinado não é pouco, é o que é combinado e é o que é para ser feito no entendimento desses profissionais que seguem essa tendência, e eu acredito que seguem de uma forma até inconsciente, porque existe aquela questão do inconsciente social que muitas pessoas, mesmo sem terem nem falado sobre esse tema, sobre esse comportamento, estão aderindo a esse comportamento. E depois vocês pesquisem aí, se quiserem referências, eu mando referências para vocês, me pergunta lá no inbox. Mas enfim, profissionais estão fazendo, muitos estão fazendo, seguindo essa tendência de fazer exclusivamente o combinado. Então, avalie você, gestora ou gestor, se esse daí não será um desafio. Como ter membros do time que fazem exclusivamente o combinado. Exclusivamente o combinado. Nesse momento, você vai perguntar o seguinte: mas Rômulo, o que é esse exclusivamente combinado? É não fazer realmente nada a mais do que isso? Nada mais, uma vírgula a menos, uma vírgula a mais. E, na verdade, é nesses termos realmente. Não fazer nada mais do que o exclusivamente combinado. E, obviamente, você, gestor ou gestor, dentre as opções que você vai ter a de ou afastar o profissional, ou demitir, ou algo que o valha, ou se você precisa, se você acredita que precisa, aí você vai ter que tomar outras medidas. Eu não vou abordar aqui a questão de demitir, porque ficaria contraditório, já que eu trouxe a questão da motivação. Como elevar a motivação. Então, se a questão fosse abordar também a demissão, eu não levaria em conta nesse momento a motivação. Talvez em outro contexto a gente aborde essa possibilidade, mas hoje não é a da demissão, é de você, no caso de você precisar daquela colaboradora ou daquele colaborador, e você, com base nisso, nessa tendência, se ele ou ela estiverem acompanhando isso, e mesmo que não façam exclusivamente o combinado, mas precisem aí de uma motivação, de uma injeção de motivação, vamos dizer assim, e como você vai fazer de uma forma mais prática, mais acessível. Olha, parece até exagero, eu sei que você pode estar imaginando, poxa vida, mas isso é um exagero. Na verdade, não é um exagero pelo seguinte: algumas pessoas, por exemplo, alguns profissionais não desligam o ar-condicionado, não fecham uma porta que precisa ser fechada. Precisa o gestor ir lá, não é o meu caso, eu estou trazendo aqui exemplos reais, mas não é o meu caso. Muito pelo contrário, minha equipe é bem autogerenciável, mas trago esse exemplo real de que às vezes um colaborador, por exemplo, suponhamos em um bar, em um restaurante, o responsável pela cozinha tem, ou um exemplo real também, tem que desligar todos os freezers, se for necessário desligar em determinado momento, para não congelar as coisas. Quer dizer, os profissionais estão lá, sabem qual é o momento de desligar, mas não desliga, precisa vir o chefe da cozinha para desligar esse procedimento. Outro, loja de aquários, também um exemplo real. Tem a questão da luz, da iluminação que se coloca nos aquários, e precisa, o dono da loja estar lá para desligar no momento certo aquelas luzes. Ou seja, o profissional, se o gestor não desligar, o profissional não vai lá desligar essa lâmpada. Então, qual é a questão envolvida nisso? Quais as questões, aliás, envolvidas nisso? Talvez não esteja envolvida nisso, talvez esteja envolvido nisso, aliás, a questão de você não explicar os fundamentos, prepará-los para terem como base princípios e não listas de tarefa, porque eles não estão mais na quarta ou quinta série. Na quarta e quinta série a gente tinha ali as respostas, fazia uma pergunta à professora, ou a professora nos perguntava algo, se a gente não demorasse a responder, ela dizia, não, a resposta é tal. Então não é assim. A gente precisa realmente, com base em fundamentos, transmitir para o time, porque isso ganha todo mundo. Mas a questão é que muitas vezes eu sei
faltam alguns conceitos que, quando estão presentes, ajudam demais. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Raquel. Boa noite, Luciana. Então, alguns princípios que, quando a gente tem em mente, facilitam muito, como, por exemplo, a dopamina. Ora, a dopamina é um neurotransmissor que é conhecido como o hormônio da recompensa, o neurotransmissor da recompensa, o hormônio da recompensa. Quando a gente consegue realizar algo, é liberado no nosso organismo esse neurotransmissor, o nosso cérebro tem esse neurotransmissor e ele também é um hormônio e é liberado e ele é responsável por várias coisas no nosso corpo, como movimento, satisfação. E quando a gente consegue, de alguma forma, motivar a liberação dessa dopamina, isso ajuda a que a gente consiga se conectar com algum objetivo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu postei até alguns dias atrás um ambientezinho que eu fiz aqui na varanda para que quando eu acordasse de manhã cedo, agora estou acordando entre 4h50 e 5 horas da manhã, e aproveito, fiz o seguinte, eu não acordava esse horário, mas criei uma estratégia para que eu acordasse de forma mais motivada nesse horário. Então, algumas vezes eu não preciso nem do despertador, eu já acordo antes do despertador, antes de 4h50. Inclusive hoje eu peço até desculpa a vocês se eu estiver um pouco lento, porque ontem eu fui dormir bastante cedo, 9 horas, porém 3h30 da manhã eu acordei. E, na verdade, era para eu ter acordado 3h30 da manhã e ficado, porque aquelas 6h30 de sono para mim eram mais do que suficiente, mas eu fiz a tentativa de ficar ali na cama ainda durante até 4 e pouco, 4h50, 4h45, para acordar então e ver o sol nascer. E o que ocorreu foi que eu acordei mais enfadado, como acostuma acontecer com a gente, né? Quando a gente acorda em um horário tal cedinho e diz, não, vou dormir mais um pouquinho, então coloca aquela história da soneca, e quando a gente vai acordar de vez, acorda realmente super cansado. Então eu tô lento desse jeito, mas voltando aqui que tem relação com esse horário de acordar cedo. Eu fiz o seguinte, a seguinte estratégia para associar essa questão da dopamina. Acordo 4h50 da manhã aproximadamente, vou lá para a varanda ver o sol nascer. É um visual realmente muito bonito e eu já acordo pensando nesse visual. Então eu já acordo motivado para isso. Ora, que estratégia simples para vocês verem como realmente funciona. Não sou eu que estou dizendo, já tem várias pesquisas aí, milhares aliás, nesse sentido. Então o que é que a gente pode fazer para contribuir para que o nosso time possa utilizar dessa estratégia? Gente, eu tenho algumas dicas aqui que a gente pode contribuir para que essa dopamina, não só a dopamina, mas uma outra substânciazinha que é bem interessante que eu vou trazer agora, para que a gente possa conseguir um engajamento através delas. Que é, olha, Diana, boa noite, Diana, preciso dessa estratégia. Que maravilha, vamos lá. Olha como é o simples que não é fácil. Eu já adianto que é simples, mas é o simples que para algumas pessoas não é fácil. Para alguns ambientes não é fácil. Primeira coisa, um ambiente leve. A gente precisa colaborar com um ambiente leve. Você, gestora, você, gestor, precisa entender que você colaborando com um ambiente leve não vai ser só bom, vai ser ótimo, aliás, para a produtividade. Vai ser ótimo para a produtividade os profissionais estarem num ambiente leve. Mas não é só isso, vai ser bom para você também. Porque vai ter determinados momentos em que você vai precisar de motivação. Porque como é que você vai motivar o time se você não tem motivação? E acontece, vez por outras, do gestor, da gestora, não estar motivado para motivar o time. Já aconteceu, inclusive, comigo. Já passei alguns momentos que eu não estava motivado. Imaginem o que foi que aconteceu. Adivinha, alguém adivinha como foi que eu resgatei que eu consegui a motivação de volta? Foi um período curto, às vezes é um dia ali isolado, mas consegui de volta. Alguém suspeita? Pode escrever aí, manda aí uma mensagenzinha aí. Vou adiantar aqui. Foi o meu time que restabeleceu essa motivação. Exatamente. Olha que coisa interessante. Quando a gente monta uma cultura de motivação, porque não é só você chegar, gestor, e impor, porque aí você não está motivando.
Quando você cria uma cultura de motivação, você, gestor ou gestora, também vai se beneficiar disso. Por quê? Porque você é um ser humano e vai ter algum dia ou alguns dias que você vai chegar sem motivação. Seja por que motivo for. Seja porque houve algum problema com a hierarquia superior, seja porque outros gestores do mesmo nível hierárquico você houve alguma situação ali que lhe desmotivou, ou algum problema familiar, ou algum problema, alguma questão de saúde, ou alguma questão até redundante, alguma questão psicológica, que é saúde, né, obviamente, ou alguma questão, enfim, hormonal, enfim, são várias as possibilidades para você estar desmotivado ou desmotivada. E se você implementa essa cultura de motivação, isso vai servir para você também. E ainda tem uma outra questão que é a da sociabilização. Com essa sociabilização, a gente conversar uns com os outros, tira ali um tempinho. Vocês já ouviram falar no momento do cafezinho? Esse momento do cafezinho é super importante porque ele gera ali um momento de descontração. E esse momento de descontração vai liberar dopamina. Essa dopamina vai ser associada a um momento de recompensa, que é aquele momento do cafezinho, para que vocês possam ali conversar coisas que às vezes não tem nada a ver com o trabalho. Realmente é importante. Aí, obviamente, cada time vai ter a sua estratégia, vai ter a sua cultura. Tem empresas, tem times ou instituições que as pessoas, os times se organizam ali para que eles mesmos montem esse tempo deles. Tem outras que não têm formalizado esse tempo. Tem outras que a questão é bem mais rígida, aí é uma questão mais desafiadora. Mas, quanto possível, é interessante que haja isso. E quando não for possível, quando o time, a cultura da empresa for algo bem engessado, o que é que vocês podem fazer? Aproveita o momento das reuniões. Cria reuniões com o time, porque mesmo a empresa mais engessada que houver, mais como é que eu posso dizer, tradicional, em moldes já ultrapassados, mas que a gente tem que, ultrapassados entre aspas, né, obviamente, que a gente tem que respeitar, cada empresa, cada instituição com a sua cultura, mas nesses moldes mais rígidos, é óbvio que deve ter espaço para uma reunião. Faz sentido? Então cria uma reunião. Nesse momento dessa reunião, vocês fazem ali esse momento de também dar uma respirada e enxergar o time, ver como é que estão as pessoas, porque aí nesse momento vocês vão se beneficiar de uma outra substância poderosíssima que é a ocitocina, que é o hormônio ali do bem-estar, da socialização. Esse hormônio é relacionado em vários momentos especiais da gente, quando a gente se abraça, quando a gente abraça uma pessoa, quando no momento do sexo também, no momento que a mãe está amamentando a criança, é liberada a ocitocina. Essa ocitocina ela gera conexão social, ela aumenta as conexões sociais e isso fortalece também a questão do cérebro social, que o nosso cérebro é moldado para a conexão com outras pessoas, para a gente estar em grupo, para a gente estar associado. Então, veja, por exemplo, um ambiente em que é super silencioso, como se fosse um consultório médico. Eu não faço ideia se nos consultórios médicos eles têm esse momento, realmente eu não sei se nos consultórios, aqueles que são bem silenciosos, se eles têm esse momento, mas eu estou trazendo um exemplo aqui com base na aparência, que parece ser algo super silencioso e cada um em um lugar. Eu não faço ideia de como seja numa questão médica, assim, num consultório médico. Mas suponhamos que você trabalhe em um lugar que seja silencioso daquele jeito, e aí eu já conheço alguns, em que cada um fica na sua mesa, sem conversar uns com os outros, e é como se fosse cada um no seu quadrado ali, um ambiente super silencioso e não tem diálogo. Bom, aí com respeito também ao modelo de cada cultura, eu sugiro que, se possível, você, gestor ou gestora, colabore com
esse diálogo, com essas conexões, com essa socialização, porque todos vocês, obviamente, vão ganhar com isso. E é interessante, é importante que você, gestor ou gestor, escute as pessoas, escute o seu time. Pode até alguém estar perguntando, mas o que isso tem a ver com a motivação? E eu respondo para você, isso tem uma completíssima, diretíssima relação com a motivação, porque já começa da conexão, da sensação de pertencimento, porque o seu colaborador, a sua colaboradora, o membro do seu time que você estiver escutando, ele vai fortalecer o sentimento dele de pertencimento àquele time. Às vezes, por questões outras, acontece de o colaborador não ter, preste muita atenção nisso que eu vou dizer agora. Acontece, vez por outras, de o colaborador, o profissional, ele não se sentir, ele não ter um sentimento de pertencimento, de afiliação à empresa. Às vezes ele não se sente pertencente à empresa, ele não tem esse sentimento de pertencimento fortalecido com a empresa, com a marca da empresa. Porém, olha que coisa interessante, ele pode ter um sentimento de pertencimento com o time dele. Então, através desse time dele, em que você é gestor ou gestor, através desse time dele, ele vai se sentir motivado e vai ficar engajado e produzir, e vocês vão também se beneficiar dessas possibilidades de, quando você estiver desmotivado, ele ser um dos que vai lhe ajudar também com a motivação. Então vejam que coisa interessante, às vezes o profissional não tem um sentimento de pertencimento com a empresa, mas tem com o time. Parece até coisas diferentes, é algo realmente contraintuitivo, porque você pode até estar pensando, poxa vida, não, se ele não tem um sentimento de pertencimento com a empresa, como é que ele vai ter um sentimento de pertencimento com o time? Então eu lhe respondo que é em razão dessas questões simples, fisiológicas realmente, questões fisiológicas, questões do funcionamento do cérebro, que faz com que realmente, mesmo que você não tenha o pertencimento, não se sinta motivado, engajado com a empresa, com o todo, com a marca, mas no seu time, no seu setor, tem profissionais que vão motivados para o setor. Ah, tem uma reunião, tem uma festa no lugar tal da empresa, vai ter um evento. Às vezes o profissional diz, não, eu não vou. Mas por que você não vai? Não, eu não me identifico. Usa esse argumento, que na hora, que realmente é sincero, mas não se identifica, traduz-se aí nos parênteses, não me sinto pertencente àquele evento da empresa, não me sinto pertencente à empresa. Porém, no local de trabalho, no setor, no departamento, é super engajado ou super engajada, super motivado ou super motivada. Então veja como nós, gestores e gestoras, temos realmente um papel super relevante nessa questão da motivação dos nossos colaboradores, porque se a empresa não consegue, independentemente de você, gestor ou gestor, dar esse sentimento de pertencimento, olha que maravilha você, gestor ou gestor, poder ser responsável por conseguir esse engajamento para o time ao qual você está sendo gestora ou gestor. Isso é maravilhoso, é gratificante, é de uma tremenda responsabilidade, obviamente, mas é isso, faz parte da vida e é interessante que a gente, com base nessa responsabilidade, nessa possibilidade, nessa maravilha que é você conseguir engajar, você conseguir fazer algo que a empresa não está conseguindo fazer, uma empresa, um porte de uma determinada empresa, uma marca que, por exemplo, possa ser grande, mas ela não consegue gerar essa conexão e você conseguir. Olha, eu vi esses dias sobre uma peça de um navio, que se eu não me engano o nome é Trim Tab, que é uma pecinha pequena, mas é responsável por movimentar aquelas hélices enormes, gigantes dos navios. Então, imagina um navio daquele porte,
sendo movimentado por aquelas hélices gigantes e uma pecinha pequena, trim tab, responsável por isso. Então, é como se a gente fosse um trim tab de um grande navio. Então, isso não é para envaidecer, mas é para motivar. Não é para envaidecer, mas é para lhe motivar, porque você precisa de motivação para conseguir motivar o seu time. E o seu time também, para lhe motivar quando você precisar, vocês precisam ter essa cultura de engajamento. Eu trouxe isso daqui, olha só, eu disse que era como se fosse um acabamento, né? Que é uma outra sugestão que eu dou, é de, por exemplo, terem alguns objetos que tornem o ambiente agradável. Eu disse que as dicas eram simples, mas que algumas delas são realmente super fáceis de fazer. Torna um ambiente agradável, coloca umas plantas ou alguns objetos lúdicos, alguns objetos que relembrem momentos do passado, algumas coisas retrô, por exemplo. Isso aqui é bem retrô, olha só. Quem lembra disso daqui? Alguém lembra? Eu não vou citar nomes aí, para não dizer que eu estou dizendo que tem aproximadamente a minha idade. Então, quem souber, pode falar aí o que é isso daqui. Quem alguma vez, quando era criança, foi nas vendinhas que tinham, nas bodegas, a gente chamava bodega, e chegava lá, tinha um desse bem grande, cheio de balinhas, de bombons, chicletes, enfim. E a gente abria aqui a tampinha, ó, e tirava os bombons. Então isso daqui é lá da nossa sala, é lá do nosso time. Eu levei para lá e coloco os bombonzinhos, mas acabaram e eu trouxe para colocar, para repor os bombons, e aproveitei e trouxe aqui para a live para mostrar esse exemplo. Deixa eu ver se faz o barulhinho aqui, André. André, boa noite, André. Deixa eu ver o barulhinho. Esse daqui não é pesado como aquele, então não faz o barulhinho. Pois é. E eu queria que tivesse os bombonzinhos aqui para mostrar, mas não tem. Mas enfim, tá aqui. E é importante também haver um ambiente, o tanto quanto possível, de leveza, como eu falei. É claro que às vezes a gente não tem condições de fazer isso, porque, por exemplo, você chega num ambiente e diz bom dia, tudo bem? E alguma pessoa diz assim, não, tudo ótimo, ou tudo péssimo, acordei mal, estou mal. Eu já conheci episódios em que sempre, diariamente, a pessoa chegava no ambiente e dizia bom dia, e outra pessoa dizia, não, tá tudo péssimo, tá horrível, eu tô doente. Enfim, é claro que aí você vai precisar ter a sua própria estratégia. É óbvio que você não pode alimentar isso, porque isso daí compromete a sua motivação, inclusive pode até lhe adoecer, pode adoecer o time, pode gerar o efeito contrário da motivação. Porque, veja bem, se você chega num ambiente em que você só escuta de determinada pessoa, ou de mais de uma já é, meu Deus, uma já é difícil, imagine mais de uma. Mas vamos colocar uma só, porque aí também já é demais. Mas se você chega num ambiente e existe uma pessoa que reclama da vida o tempo inteiro, do início ao fim da sua jornada de trabalho, é óbvio que você não vai se sentir, não vai ter motivação para estar naquele ambiente, porque você não vai estar tendo ali a recompensa, você não vai estar tendo ali a satisfação de estar em um ambiente que a pessoa reclama o tempo todo. Porque eu não acredito que alguém goste de estar perto de alguém que reclama diariamente do início ao fim. Então, é uma questão realmente delicada, mas que cabe a você, gestor ou gestor, aparar essas arestas, chamar a pessoa para uma reunião de feedback, perguntar o que é que está acontecendo, se você pode contribuir de alguma forma, se foi algo relacionado ao time, se foi algo relacionado a você, se há algo que você ou o time, ou você e o time podem fazer para contribuir com aquela pessoa. Inclusive, motivar aquela pessoa o quanto vocês puderem. Então, é necessário que haja realmente essa leveza, porque motivação é algo que precisa ser
alimentado e monitorado. Porque você pode estar disposto hoje e amanhã você pode não estar disposto. Vocês concordam comigo? Basta uma noite mal dormida para que ali você já acorde no outro dia motivado, porque assim, às vezes é meio confuso a gente diferenciar a motivação da disposição. Eu sei que, obviamente, quando a gente está motivado, a gente, mesmo indisposto, a gente faz. Porque, como o nome diz, motivação é motivo mais ação. Então, quem tem um propósito, mesmo sem disposição, vai conseguir, e, por exemplo, alguém que acorda 5 horas da manhã e vai para a academia, ou vai correr. Essas pessoas, elas vão, algumas vezes, indispostas. Por exemplo, a Luciana acorda de manhã cedo, é o horário que ela dispõe para ir, ela acorda cedinho e vai super cansada, às vezes vai indisposta, mas vai. Então isso é motivação. Agora, não são todas as pessoas que têm isso. Às vezes a gente realmente, estando motivado, eu falo porque acontece comigo vez por outras, mesmo eu estando motivado, se for um dia que eu esteja bem disposto, eu às vezes permito, aliás, que isso se misture e eu acabe não executando o que eu tenho que executar. Sou um ser humano, estou falando para vocês aqui, estou me expondo e dizendo que muitos profissionais são assim, muitos gestores são assim, muitos seres humanos, todos nós somos seres humanos, somos pessoas, são dessa forma. Então, se você gestor ou gestor que é o responsável por passar aquela motivação para o time, se você em determinado momento mistura também, faz como eu faço algumas vezes, a motivação, se a indisposição for muito grande, se mistura com a motivação e atrapalha o roteiro, imagine os seus colaboradores que não têm a mesma missão que você tem dentro do time. Porque embora você seja um dos membros do time, eu sempre coloco que você procure se considerar como o que você realmente é, um membro do time, mas procurar fazer sem diferenciação. Porque eu sou o gestor, eu estou o gestor. Não, se considera como um membro do time, mas formalmente, obviamente, a gente sabe que você tem uma missão diferente da missão dos colaboradores. Inclusive, se o setor for mal, a responsabilidade vai ser diretamente sua, obviamente. Quem é o gestor ou a gestora do setor tal? É fulano de tal. Então, cabe a responsabilidade do gestor o desempenho, a performance do time. Se o time não vai bem, a responsabilidade é sua. Então você tem essa diferenciaçãozinha realmente de missão. Então hoje, ressaltando novamente, quem chegou aqui agora, estamos falando da motivação, buscando trazer esses exemplos práticos, levando em consideração que você possa não ter aspectos como de inteligência emocional e estratégias mais avançadas, mas para você começar aí a se virar motivando o time com os recursos que você tem, se eles forem poucos, trago essas dicas aqui práticas para que você implemente, principalmente agora, com essa tendência chamada do inglês quiet quitting, que é as pessoas os profissionais fazerem exclusivamente o combinado. Não querem fazer mais nem menos. Então imagine que você pede para alguém, imagine que a Diana pede para uma colaboradora ou um colaborador dela enviar um e-mail e a pessoa se comunicar com alguém, a Diana pede, fulano, se comunique com alguém solicitando tal coisa, e o meio tradicional que tem é o e-mail, mas nesse momento o profissional entra no e-mail e não está funcionando o e-mail. E aí o que é que se faz? Vocês lembram que, acredito que foi no ano passado, houve uma falha na rede onde os principais meios sociais, as mídias sociais, as redes sociais principais do planeta ficaram durante algumas horas sem funcionamento. Então suponhamos que fosse um episódio como esse. Então o profissional o combinado foi transmitir uma comunicação para um cliente, por exemplo, e o meio tradicional era o e-mail. Então, se o profissional segue essa tendência do quiet quitting, ele vai chegar lá, o e-mail não está funcionando e a forma que ele iria se comunicar tipicamente, tradicionalmente com a Diana seria também
através dos aplicativos que nesse episódio estavam fora do ar, como ocorreu realmente, ano passado ou foi ano atrasado. Não conseguiu se comunicar com a Diana e pelos aplicativos e não mandou e-mail. E também não avisou para a Diana que não mandou o e-mail. Horas depois, a Diana, já com fundamentos já de adaptabilidade, de se adaptar a circunstâncias diferenciadas, a Diana liga para o colaborador e pergunta: deu certo a comunicação? E o colaborador atendeu o telefone e disse: não, porque o e-mail não estava funcionando. E a Diana pergunta: mas por que você não ligou como eu estou ligando para você agora? E o profissional diz: não, eu não liguei porque o combinado foi se comunicar como eu sempre me comunico, que é através de e-mail. Então é uma comunicação que parece, como é que eu posso dizer, difícil de acontecer, mas quem é gestor sabe que não é difícil de acontecer, muito pelo contrário. A probabilidade é que realmente seja mais fácil de acontecer. Porque, dentre as pessoas que vão assistir aqui, com certeza, algumas não são gestoras, não são gestores, e realmente quem não é gestor, quem não foi gestor, às vezes discorda de um exemplo como esse porque não teve essa vivência. E realmente é uma vivência diferenciada, a diferença de gestor para a do colaborador e também, obviamente, do gestor que é colaborador de um outro gestor. Por exemplo, você pode ser um bom gestor, a Raquel pode ser uma excelente gestora, mas a gestora dela ser uma gestora que deixa muito a desejar. Então a Raquel vai ter uma visão de gestora e uma visão de colaboradora. Então, às vezes, o que é que acontece? O gestor tem uma visão ótima do time, mas tem uma visão péssima do gestor imediato. Acontece isso. E, às vezes, essa visão que não traz, vamos dizer, uma visão negativa que ela tem do gestor, às vezes sobrepõe a satisfação que ela tem com o time. Então é mais um cuidado também, que é mais uma dica aí para você se atentar. Não leve em consideração, não permita que a sua insatisfação com algum gestor seu comprometa a sua satisfação com o seu time. Porque se você permitir, vai comprometer também a sua liderança, vai comprometer também a motivação, o engajamento do time. As pessoas são humanas, todos nós somos falíveis e não é porque você é um bom gestor, uma boa gestora, que necessariamente você vai ter um bom gestor ou uma boa gestora. Já ressalto aqui que, com relação a esses exemplos, eu não posso dar práticos meus, porque realmente eu, sem querer aqui rasgar seda e já rasgando seda, vou fazer a estratégia aqui do saudoso Jô Soares, não querendo interromper e já interrompendo. Então, não querendo rasgar seda e já rasgando seda, eu tenho excelentes gestores, já tive gestora também, e adorável. A gestão feminina também é uma gestão adorável, quando é, obviamente, uma boa gestão. Assim como gestores homens têm bons e maus gestores, assim, obviamente, tem mulheres que são boas gestoras e vai ter mulheres também que são más gestoras. Mas as gestoras que são boas gestoras realmente é algo muito bonito de se ver. As características da boa gestão feminina realmente são louváveis, são admiráveis. Então é isso, pessoal, fazendo uma revisão bem rápida para que vocês possam implementar aí, primeiramente, que esse daqui é o simples, mas que não é fácil. Os outros são simples e fáceis, mas esse é simples e não é fácil. Trago logo esse para a gente resolver logo a questão mais difícil para passar para as outras mais fáceis, porque na verdade deveria ser o contrário, né? Quando a gente vai fazer uma prova, a estratégia é resolver logo as mais fáceis, e acredito que ainda seja essa estratégia. Enfim, faz tempo que... Mas vamos lá. Então, o simples que não é fácil. Tenta deixar o ambiente mais leve. Mas eu não sei como deixar o ambiente mais leve. Porque talvez você ainda não tenha inteligência emocional. Mas, Rômulo, o que é isso, inteligência emocional? Eu sou gente boa, eu fico ali, eu digo sim para todo mundo. Dizer sim para todo mundo é o maior sinal de que você não tem inteligência emocional. Porque quem tem inteligência emocional
sabe dizer não quando é necessário dizer não e sabe dizer sim quando é necessário dizer sim. Então, dizer sim sempre é o contrário de ter uma boa inteligência emocional. Há grandes probabilidades de que se você diz sim sempre, é porque você não tem inteligência emocional. Então, tenta construir um ambiente leve. Tenta construir um ambiente leve. Esse ambiente leve, você precisa se posicionar quando acontece algum conflito. É necessário que você se posicione. Mesmo que você não tenha inteligência emocional, você busca chamar de uma forma cordial os envolvidos e vão conversar. Os três, suponhamos que são duas pessoas que estão em conflito, você chama para saber o que foi que houve, inclusive porque você pode prevenir que isso se alastre ou que aconteça com outros membros do time. Então chama para essa conversa, tenta escutar. Isso é uma estratégia também de inteligência emocional, escutar sem julgar rótulos, e sim avaliar os fatos e não julgar em razão de rótulos. Tenta ouvir, tenta escutar as pessoas. Essa é uma boa estratégia, tenta deixar o ambiente leve. Esse é o simples, que é o mais complicadinho de fazer, mas acredito que com esses direcionamentos aqui vai ficar mais prático. Tenta se comunicar com as pessoas, tenta se comunicar com o seu time. Às vezes é interessante que realmente você invista um tempo seu em ouvir os membros do time, mesmo que seja fora das reuniões. Aí você, obviamente, vai ver a estratégia que é mais coerente. Não estou dizendo que no final de semana você vai receber ligação de um membro do seu time para tratar de assuntos que são do trabalho. Aí é uma opção sua. Tem pessoas que gostam de fazer isso, outras que não gostam, e você escolhe a melhor forma possível. Mas é importante você investir um tempinho para ouvir os membros do time. Agora, é óbvio que você vai utilizar do bom senso, porque senão você vai passar o expediente inteiro, porque tem pessoas que contam uma história, chegam ao final da história, retornam ao início, e depois voltam de novo e retornam, e sempre assim. Passam 3, 4 horas contando a mesma história, porque termina e volta do início. Mas com bom senso, escuta o time, tenta, se possível, deixar um ambiente lúdico, bota um objetozinho ali que cause uma sensação agradável. Por exemplo, tem escritórios que tem sinuca, tem escritórios que tem um espaço, um lounge, vamos dizer assim, que tem sinuca, tem adega, enfim, algo que possa desconectar, dar uma quebrada no roteiro, porque isso faz parte também da qualidade do trabalho, porque aumenta inclusive o processo criativo. Essas pausas aumentam o processo criativo. O processo criativo dá mais qualidade ao produto final, seja em que área for, independente da área. Em qualquer área, aumenta o processo criativo. Então, tenta deixar esse ambiente lúdico. Olha a dicasinha para quem está chegando agora, ó. Isso aqui tem um nomezinho que eu esqueci, mas bombom, alguma coisa. Mas enfim, um depósito para colocar bombom é uma boa. Tem outros mais simples, tem outros mais bonitos, aí você escolhe alguma coisa, bota um bombom. Às vezes eu jogava uns bombons lá na mesa. Isso é legal porque a gente chega, não é bom só para o time não, é para você também, gestora ou gestor, que vai chegar, vai ver uma coisa ali mais descontraída e tal, como se fosse uma extensão de você. Agora, obviamente, tudo com bom senso, para não ficar também, transformar um ambiente em algo que possa soar cafona para as pessoas. Embora tem pessoas que gostam de ser cafona, conversa com o teu time, vê o que é que eles acham interessante de você fazer, porque pode ser que você chegue com algo super cafona. Já imaginou? A Diana disse bomboniere, pronto, joia Diana, obrigado, olha aqui, bomboniere, gente, bomboniere o nome disso daqui. Havia esquecido, bomboniere, obrigado Diana. Então, Diana, imagina, Diana, chegar alguém, um gestor, uma gestora, querer levar um objeto que quebre assim o contexto da sala, porque a sala é muito branca, as paredes brancas, tudo muito organizado, e a pessoa quer quebrar ali o clima, aí leva algo super, assim, que o time considere super cafona, e o gestor, a gestora diz, gente, olha aqui o que foi que eu trouxe para botar aqui na parede. Aí bota lá na porta de entrada
de frente para a porta de entrada, ou seja, quando as pessoas... Aí suponhamos que os membros do time, ninguém gosta de coisa cafona. E a pessoa chega e vê na parede aquela coisa super cafona. E se o time não tiver... Se não for um time, se for uma equipe em que as pessoas não têm acesso a dar opinião, as pessoas chegam ali e olham e o gestor, a gestora diz, gostou? E você vai dizer... tá bonitinho, mas por dentro querendo dizer que coisa ridícula. Então, conversa com o time para que isso seja algo bom para todo mundo, porque ficando bom para todo mundo, vai ficar bom para você. Então, gente, era isso. Espero que essas dicas aí sejam boas para vocês. Lembra das boas conexões sociais, porque libera ocitocina. A ocitocina é um hormônio super importante para várias coisas, mas também para contribuir com a ligação social, com as relações sociais. Lembra que o cérebro da gente é desenhado para isso, não é uma questão filosófica, é realmente fisiológica. A neurociência traz isso muito bem explicado. Tenta criar uma cultura de motivação no time, porque em determinado momento você vai estar precisando disso. Bruna, seja muito bem-vinda. Bruna, boa noite, saudade de vocês. Então, olha, agora, Bruna está chegando, não sei se já estava aqui antes, mas a gente estava falando do Quiet Quitting, que é um procedimento, uma tendência de muitos profissionais fazer exclusivamente o combinado, e esse exclusivamente combinado, obviamente, pode trazer aí impactos numa produtividade que vinha em um nível tal e a partir de determinado momento vai estagnar em um platô, e esse é um dos grandes desafios, se for o caso de algum membro do seu time ou alguns membros do seu time estarem nessa tendência desse quiet quitting. Espero que não estejam. Se estiver, é interessante que vocês expliquem para eles a importância de ter propósito, a importância de fazer algo mais do que o que é pedido, não porque você vai explorar, mas porque a pessoa, quando faz algo a mais do que é solicitado, ela mesmo se sente bem, se sente melhor, se sente, poxa vida, eu fiz isso daqui e fiz algo mais, dá uma satisfação a mais. Eu, particularmente, procuro sempre fazer isso. Quando algum gestor meu me pede algo, eu faço essa entrega com algo a mais. É um procedimento que eu busco sempre adotar porque me traz realmente satisfação. E, obviamente, se o seu time, você pode contribuir para que o seu time, conversando com o seu time, em momentos aí que você vai escolher, passar esse tipo de conhecimento para eles entenderem que eles fazerem algo mais do que o combinado não é porque você está explorando, não é porque a Bruna está explorando, não é porque o Luiz Carlos está explorando. Boa noite, Luiz Carlos. Não é porque a Tiana está explorando, não é porque a Diana está explorando, mas porque eles, assim fazendo, eles vão ter uma motivação a mais, não só para o trabalho, mas para a vida. Então, parece algo, eu sei que para muitos isso parece distante, mas não é. A questão é que tem essa visão realmente de que eu sei que existe essa crença. Eu sei que quem não é gestor aqui, que está participando da live, pode alimentar essa crença de que o gestor ou a gestora sempre explora o time, sempre explora a equipe. Eu sei disso porque tenho contato realmente com muitos colaboradores que pensam dessa forma, e não por culpa deles, porque infelizmente passaram por episódios que os levou realmente a ter essa crença. Mas essa crença, ela, como é que eu posso dizer, ela não leva em consideração a intenção positiva do gestor. Que o gestor acredita que está fazendo algo correto, e algumas vezes esse acreditar que está fazendo algo correto é algo que compromete a estabilidade do time. Mas, então é isso. Muito obrigado a todos e espero que tenham uma excelente noite e até quinta-feira às 19 horas. Um grande abraço.